Olá, pessoal, muito bem-vindos a esse momento de formação, de entendimento de como usar essa plataforma tão útil, tão interessante que é a plataforma Canva. Esse logo aqui, esse estilo é bastante conhecido e espero que você fique muito à vontade com essa plataforma. Ela tem muitos recursos. Nessa primeira aula, nesse primeiro encontro, eu estou usando uma versão gratuita, que é aquela que eu recomendo para todo mundo que está começando. Às vezes, no início, uma pessoa se empolga e já quer adquirir o pacote Pro, né, o pacote profissional, e pode ser que você acabe gastando um pouco de dinheiro, porque primeiro você deve conhecer os recursos mais disponíveis e depois os outros que vêm também com o pacote pago. É claro que se você pretende trabalhar com isso, acredita que isso vai ser interessante, então já iniciar com o pacote pago pode ser bastante legal, bastante interessante. Bom, olhando aqui a plataforma, o que é importante a gente entender? Tem vários elementos, a gente vai ter que olhar num outro encontro, numa outra aula, num outro momento de instrução, mas aqui, num primeiro momento, queria que você reconhecesse um pouco esse layout. Há algumas coisas que ainda não adianta a gente mexer, ele está aqui completamente novinho, né? Como você também, se é a primeira vez que você está usando a plataforma, você se cadastrou, fez lá o seu login, colocou uma senha, depois deve ter perguntado se você ia construir uma equipe, algumas coisas desse tipo, e depois você está aqui pronto para o trabalho. Então aqui você tem, onde tem essa casinha, né, home, essa página de chegada, a página inicial, como a gente diria. Descendo aqui você já tem os seus designs. Nesse momento talvez não tenha nenhum, né? O meu aqui não tem nenhum. Nesse é a primeira vez que eu vou usar. Aqui é se alguém compartilhou comigo um design. Aqui é um elemento de kit de marca, caso a gente prepare. Aqui é se você vai trabalhar em equipe. Veja que quando clica, deixa eu esperar carregar aqui, e você ver um pouco melhor o que tem de recurso. Você cria o nome da equipe, tem todo um processo aí. Claro que quanto mais é pago, mais recurso você tem, né? Isso é importante entender. Aqui quando eu fechei, voltou para o anterior. O recurso de pastas aqui depende também, você vai ter acesso a mais coisas se for pago, menos acesso se for a versão gratuita. E depois o último item, a lixeira, é aquele material que você fez e você descartou. Quando a gente vai criar, pulando já essa parte toda aqui, que eu acho que não é tão necessário ver agora, como nesse primeiro encontro a gente vai criar uma imagem simples. Então a gente vai nesse momento aqui criar um design. Eu vou chamar a atenção porque os modelos também têm aqui as possibilidades, aqui embaixo. Mas só perceba isso, ó. Um post para o Instagram, ele tem 10.080 por 10.080 pixels. Isso significa que é uma imagem quadrada. Quando você pensa numa apresentação, que a gente vai imaginar, por exemplo, um slide de uma palestra, você vê que ele já tem uma outra configuração. 1920 por 1080. Se é um story do Instagram, também tem um formato um pouco diferente e assim vai. Se você continuar aqui, você tem vários outros modelos possíveis. Então a gente vai imaginar uma postagem para o Instagram. Você pode clicar diretamente aqui ou aqui em criar design. Tá vendo? Ó, post para o Instagram, a mesma resolução. E aqui você tem a sua planilha de trabalho, o seu espaço de trabalho, com várias indicações interessantes, você vai se acostumando com isso. Vamos olhar o que tem aqui à esquerda. À sua esquerda tem os templates, que são esses modelos pré-formados, pré-preparados, que você pode usar para criar novos. E aí você pode também alterar cores, alterar algumas formas.
Hoje a gente não vai mexer com isso porque daria um pouco mais de trabalho. Hoje a gente vai usar esse espaço aqui, mais em branco, criar uma arte com isso, uma frase, mas não vamos mexer com tanta coisa assim, para você se sentir um pouco mais acostumado. Aqui você tem os uploads, que é tudo aquilo que você salvar, tudo aquilo que você preparar para usar na sua plataforma. Então, por exemplo, você sobe uma foto que você quer trabalhar essa foto. Você sobe um vídeo que você quer fazer alguma forma de edição ao vídeo. Você sobe um áudio porque você quer colocar um áudio naquele vídeo que você está preparando. Então, aqui são os recursos, a gente vai ver em um outro momento. Aqui é o banco de fotos. E aqui eu já começo a mostrar uma diferença que é importante a gente perceber logo de começo. O Canva, ele tem essa modalidade gratuita, que dá para a gente fazer muita coisa com ela, mas ele tem muitos outros recursos para quem trabalha no modo profissional e paga um pacote de assinatura. Então, quando você olhar uma imagem, vamos pegar aqui, por exemplo, sei lá, vamos colocar café, imaginando um cafezinho aqui, ó. Então a gente tem várias imagens gratuitas, tá vendo aqui? Grátis, grátis, grátis. Quando você chega nessa, tem aqui, ó, a coroa e Pro. Então, o Pro é de profissional e a coroa indicando que é Premium, que é uma coisa já de um nível mais elevado. Aqui você está vendo a mesma coisa, a coroa. Então, tudo que estiver indicado como coroa significa que é o modo profissional. Você paga uma assinatura e tem acesso a esse tipo de recurso, imagens e assim por diante. Depois aqui você tem os elementos que você pode encontrar, adesivos, várias coisinhas aqui você pode procurar, a gente vai testar algumas delas, e são interessantes para você configurar as suas imagens depois, as artes que você vai preparar. Aqui também você trabalha o texto. Então você tanto tem modelos já prefixados, como depois você pode escolher o tipo de letra, o tamanho, o formato. E aqui para baixo você também tem outros modelos de texto que pode interessar para você. Ó, tem grátis, mas pode ter algum também que seja pago. Então a gente vai ficar sempre atento a isso. Você trabalha com o recurso que você tem. Acredito que isso é muito importante porque é um treino de criatividade. Talvez a gente faça trabalho muito melhor quando os nossos recursos são um pouco mais limitados. Aqui você tem uma base de, como você tem aqui também, uma base de fotos, né? Uma galeria de fotos. Aqui você tem uma galeria de áudio, são músicas, são barulhos, coisas desse tipo. Vou colocar algum aqui para soar, para você perceber. E para que serve isso? Quando você for construir um vídeo, você pode usar esse áudio aí na animação, no vídeo que você vai montar. Aqui também alguns modelos de vídeo já preparados, né? O computador está um pouquinho lento, mas tem aí uma duração de alguns segundos. Você pode fazer alguma arte conforme achar interessante. Aqui também o fundo é para colocar aqui. Vamos imaginar você que é esse daqui, que parece uma linha de caderno, né? Uma folha de caderno. Você pode escolher algum outro, claro que se for profissional, então você não consegue usar. Mas todos esses que eu estou vendo aqui, eles são gratuitos. Isso, como o computador está devagar, ótimo, aí prontinho, você conseguiu ver de tudo um pouco. Depois aqui tem as pastas, que você pode ir criando, mas aqui você vê que a pasta, para você usar, você tem que estar já no plano de assinatura paga. Aqui tem outras coisas, interações, outros elementos, mas aí depende também do pacote que você estiver usando. Por enquanto, a gente vai hoje pensar justamente numa imagem que a gente vai usar os recursos gratuitos. Quando a gente vai começar, então entenda isso e grave isso com você, seja o mais organizado possível. Então, olha aqui já esse detalhe dele.
Design sem nome, post para o Instagram, que era o que a gente começou a trabalhar. Então, aprenda sempre a dar um nome para o seu trabalho. Isso no Word, qualquer coisa que você faz, coloque sempre um nome. E um nome que faça sentido, um nome que seja fácil você se lembrar depois. A gente vai fazer aqui, então, como teste 1 oficina. Tá certo? Nossa oficina de treino aqui com o Canva. Então eu já sei que esse nome vai ficar salvo aqui. Então eu vou lembrar que aquela imagem que eu vou procurar depois, ela se chama teste 1 oficina. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai brincar com uma imagem, um texto, para salvar, para você entender como funciona. A gente vai ver algum outro recurso também. Mas vamos pegar então uma imagem aqui do café. Olha que bonita essa daqui. Eu não sou muito de ler jornal de manhã, mas bem que eu leio o Facebook, então já é também alguma coisa aí. A gente pode deixar essa imagem, a gente pode escolher uma outra, né, desde que seja gratuita, a gente aqui vai escolhendo conforme pode. Eu acho que essa daqui está interessante, ó. Ah, sim, essa aqui é paga, então vai ficar com a marca d'água. Vamos achar aqui uma outra bonita. Aqui, ó, essa é gratuita. Mas o café quase não aparece, né? Vamos achar uma outra aqui. Ó, essa daqui tá toda em branco. Vai ficar interessante para trabalhar a imagem. E você vai escolhendo qual é a imagem que você quer, dentro dos recursos que você tem. Tá certo? Se for o pago, imediatamente você já pode fazer como você quiser e não vai ter nenhuma dificuldade, né, em relação. Olha que interessante aqui. Eu acho que eu vou usar essa daqui. Então tudo que ficar fora do quadradinho não vai ser preparado, vai perder a imagem. Então fique atento, tá vendo? Ó? Quando a gente põe para fora igual estava antes, vai ficar fora da sua imagem. Então, que imagem, que texto que a gente pode colocar aqui? E aí você vai construir um texto. Você clica aqui, você tem alguns modelos de letra conforme a parte que o texto for ocupar. Então vamos pensar aqui no estilo de um... Aqui coloca como subtítulo, mas é porque é uma letra média que eu quero. Então, vamos imaginar que eu quero escrever: te desejo um bom dia. Vamos ver se ficou. É claro que aí vale a pena a gente já pensar, por exemplo, no aspecto do design. O elemento do contraste, por exemplo, ele pode ser interessante. Então, aqui eu vou colocar uma letra, uma palavra em cada posição da linha. Te desejo um bom dia. Não sei se isso ficou a melhor coisa do mundo, acho que não ficou, mas você já tem uma ideia de como pode trabalhar. Depois, lembra de clicar aqui, marca todo o texto, e aí você escolhe o tipo de letra que você quer. Novamente, você deve estar atento, alguns modelos eles são pagos, então você não vai ter acesso no plano gratuito, mas outros eles são gratuitos e você vai conseguir trabalhar o seu texto como você achar melhor. Vamos ver, alterando aqui umas letras, se for esse daqui. E aí você precisa ir conhecendo os recursos. Por exemplo, se eu quiser deixar com mais espaço entre uma linha e outra, aí você vem aqui, por exemplo, e aqui você tem a disposição das distâncias. Então, se é entre linhas, veja que está aumentando, tá vendo? Ó? Bastante aqui só para você perceber, estava por aqui. E também a distância entre letras. Olha só, você pode trabalhar isso tudo aqui. A nossa aula de hoje não é para isso, mas você precisa, por exemplo, olhar o aspecto do design, da impressão, da imagem que você quer criar com o texto que você está construindo. Tá certo? Então isso eu acho que é um ponto importante para você pensar. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Aqui não está dando. Joia. Então aqui tá, te desejo um bom dia, você criou uma primeira imagem. Se você quiser, você faz alguma outra coisa embaixo. Você pode colocar a sua marca, se você tem uma marca de trabalho que você usa, né? Vamos colocar aqui como se fosse um Instagram. Então a gente coloca aqui, sei lá, @café-oficina. Nem sei se isso existe, tomara que não exista, não. Mas se não, também já está ganhando merchandising gratuito. Veja, um texto, 2 textos. Agora você tem que se perguntar, eu vou deixar o mesmo modelo de letra? Eu vou deixar num outro modelo de letra. Deixa eu usar esse daqui, só para ver como ficaria. Às vezes vai ser interessante você usar o mesmo modelo de letra. Pode ser que em algum momento você prefira fazer diferente. Então aí você vai olhar o que é interessante para você. Olha só, não ficou tão ruim. Vocês podem julgar isso depois e avaliar. Vamos imaginar que a imagem está pronta, né? Eu queira realmente fazer esse texto com essa imagem. E agora eu vou salvar. Então eu vou colocar aqui baixar. E ele vai me dar algumas opções. Estilos de imagem, tipos de imagem. Eu poderia salvar um PDF. Depois eu vou mostrar umas coisas legais que vocês podem fazer com os PDFs. Poderia ser um vídeo ou um GIF. A gente vai deixar como um PNG mesmo, como esse modelo. Veja que há alguns recursos aqui que a gente não pode usar, porque a gente está na versão gratuita. E vou colocar aqui para baixar. E ele está baixando para o meu computador, na página lá, downloads. Nesse sentido, a gente terminou a primeira aula. Mas eu queria te mostrar que tem ainda outras possibilidades que você poderia fazer. Por exemplo, já baixar diretamente para o seu Facebook, para o Twitter, para o seu Instagram. Claro que você precisa configurar adequadamente para isso, né? A plataforma ela não vai adivinhar. Ela vai precisar que você conecte, dê autorizações para que isso seja postado lá. Além disso, vamos imaginar que você quisesse fazer alguns outros modelos. Por exemplo, usar como slide do PowerPoint. Você teria essa possibilidade aqui também. Numa aula, a gente vai ver como construir uma pequena palestra e já imediatamente baixar como slide para o PowerPoint. Muito interessante isso, dependendo do que seja a sua atividade, vai ser um recurso legal. Bom, essa aula eu trabalhei as coisas com os recursos gratuitos. As 2 próximas a gente vai manter isso também. E então, entre essa aula e a próxima, a palavra é fuça e organiza. Então, mexa na plataforma. Veja os recursos, brinca com as letras, brinca com as imagens, para você entender um pouco esse funcionamento. Tá certo? Creio que, como primeiro contato, para a gente imaginar o que fazer, essa tenha sido uma aula inicial interessante. Depois, você pode voltar para a página inicial e olhar aqui entre os designs, o seu primeiro design preparadinho. Lembra de postar também o seu design, me marcar, para a gente poder dar uma opinião, a gente brincar um pouco com essa situação, claro, se você quiser. Por enquanto a gente fica por aqui. Muita boa sorte usando o Canva. Você vai perceber que ele é uma ferramenta maravilhosa, excelente, para aquelas pessoas que querem construir um trabalho trabalho bem feito, um trabalho bem organizado e com recursos bastante sofisticados, tanto no nível pago como também no nível gratuito. Então, um abraço a todos, até o próximo encontro.